Olá, meus amigos. Eu estou gravando esse vídeo para dar esclarecimentos, né, sobre o vídeo anterior, após as pessoas manifestarem bastante dúvidas em relação ao conteúdo desse vídeo, né? Eu estava trazendo, né, uma reflexão sobre o quanto que um relacionamento que nós atraímos, o quanto que ele diz sobre nós, o quanto que um relacionamento ele diz sobre o nosso funcionamento. Por exemplo, uma das coisas que eu mencionei no vídeo anterior foi relacionado à questão da dessa correlação que eu fiz entre ausência emocional e baixa autoestima, né. O quanto que atrair uma pessoa emocionalmente ausente vai dizer sobre a nossa falta ou sobre a nossa necessidade de trabalhar o nosso amor próprio. Então, uma pessoa emocionalmente ausente, ela está mostrando que de alguma maneira o nosso amor próprio precisa ser trabalhado. Assim como uma pessoa carente, ela mostra o quanto que o nosso medo de intimidade precisa ser trabalhado. Da mesma forma também que uma pessoa, eh, abusiva mostra o quanto que essa nossa necessidade de ser aprovado pelo outro precisa ser trabalhada. Da mesma forma que uma pessoa egoísta mostra o quanto que a nossa dificuldade em dizer não, a nossa assertividade precisa ser trabalhada. Assim como uma pessoa que age de uma determinada forma, né, que nos aborrece, pode estar mostrando, né, um relacionamento com uma pessoa que nos irrita muito, que nos aborrece muito, pode estar mostrando o quanto que a nossa capacidade de controle emocional, o quanto a nossa inteligência emocional talvez precise ser trabalhada. Então, a ideia central é que os relacionamentos que a gente estabelece, eles estão de alguma maneira funcionando como um espelho, ou seja, se relacionar com o outro funciona como um espelho, né? Inclusive essa ideia, ela me lembra um livro que eu estive lendo do professor Filho, Clóvis de Barros Filho, que foi um dos meus professores e que eu considero um importante mentor intelectual, com o qual eu aprendi muito e admiro pelo excelente trabalho que ele desenvolve na área dele, por ele ser uma grande personalidade. E o professor Pedro Calabres, com a contribuição que ele dá nesse livro, né, relacionando os aspectos neurocientíficos, né, desde os neurônios espelhos, e trazendo essa concepção de quanto que o outro, o outro atua como um espelho de nós nos relacionamentos. O outro espelha aspectos que a gente precisa olhar, né? Eu recentemente concluí uma formação em neurociência, mais precisamente neurociência do desenvolvimento, e ela compõe uma série de formações, né, que eu pretendo e que eu estou me programando para realizar com esse cuidado, né, por esse cuidado que eu tenho com o trabalho que eu desenvolvo junto a vítimas de relacionamento abusivo, né, eu atendo, sou psicólogo, psicoterapeuta, sou especialista em relacionamento e eu ajudo vítimas que passaram por relações abusivas e por entender, né, a complexidade dessas relações, eu sempre sugiro, o quanto que é importante que o profissional que está ajudando uma vítima, que ele tenha uma especialização, que ele tenha um olhar especializado para esse tema, devido à complexidade e à necessidade de trabalho muito específico. Eu sempre falo que o trabalho com pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, ele é um trabalho muito específico. Tem pontos muito específicos que precisam ser olhados e que explica por que que tanto as vítimas, às vezes, ficam anos em psicoterapia e não conseguem
resolver a questão central, né, deixada, né, pelo abuso narcisista. É muito difícil passar por essa fase, superar isso e, de fato, fechar esse ciclo, uma vez que não haja esse olhar especializado, específico, personalizado para o caso daquela pessoa que foi vítima. Eu tenho recebido pessoas que me procuram e que, assim, me chama a atenção o fato dessas pessoas, às vezes, terem ficado tanto tempo em psicoterapia e terem caminhado muito pouco, quando poderiam caminhar muito mais. Eu vejo pessoas com um grande potencial, com enorme potencial para ser desenvolvido, mas que ficam travadas, às vezes, porque não estão numa condução específica, que é necessária para aquela situação específica. Eu não acredito, em soluções genéricas. Eu acredito sim que cada caso é um caso, que cada situação vai requerer uma abordagem psicológica muito específica, um método, uma metodologia específica para aquela questão. É por isso que existem as questões de especialização, né? Isso tem a ver com o olhar da ciência, da humildade da ciência, de que ninguém sabe tudo, ninguém resolve tudo. Então precisa ter um olhar especializado. Uma pessoa que se especializou numa área que foca nisso, que é voltada para esse tema, que estuda esse tema o tempo todo, que está desenvolvendo conteúdo, que está engajado dentro disso, vai ter mais condição do que aquela pessoa que tem um título, tem uma formação, mas que não é focado ou focada nesse tipo de assunto. Então, o importante a passar no vídeo de hoje era isso. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo assim, a plataforma entende que você está gostando desse conteúdo, que esse conteúdo está sendo útil, está te ajudando e recomenda para mais pessoas. E assim a gente amplia a nossa caminhada de resgate de pessoas que passaram pelas relações abusivas e também de transformação da vida dessas pessoas. Pessoas que já estiveram travadas no seu processo de crescimento, que estão voltando a sonhar, estão voltando a viver, e é isso que a gente está buscando aqui, né, através dessa nossa diretriz, desse nosso olhar e desse nosso foco de estar vencendo o narcisismo.